Expedições ecológicas. A vida nos corais. América do Sul, Colômbia, Caribe. Ao norte da Colômbia encontra-se o Mar do Caribe, que banha praias de areias brancas e que engloba, junto com fundos azuis e águas marinhas, uma grande porção da plataforma continental. Perto do litoral e das ilhas, as águas cristalinas nos permitem observar os recifes e corais, que cercam o fundo de areias brancas pouco profundas. Na Colômbia encontra-se a segunda maior barreira de corais do Caribe, depois da de Belize. Os recifes são elevações do fundo marinho, formadas por rochas calcárias, que criam barreiras para resistir à força das correntes, reduzindo a força das ondas e protegendo assim o litoral da erosão. Entre os recifes e o litoral se formam alguns bancos de areia, onde muitas espécies encontram refúgio e alimento. Os recifes de corais são o habitat de uma grande diversidade de animais como lagostas e camarões, de variadas formas e cores, e peixes de tamanhos diversos. Aqui vivem criaturas surpreendentes como as medusas, parentes dos corais. Estrelas do mar e cavalos marinhos. Todos eles têm um comportamento e uma forma de viver muito curiosos. O recife de coral oferece uma paisagem rochosa que ele alterna com o que parecem ser plantas de variadas formas. Mas estas grandes rochas e flores são, na realidade, animais chamados pólipos de corais, que constroem, com seu esqueleto, estas variadas estruturas calcárias à medida que passam de geração em geração. Sobre o esqueleto dos pais, os pólipos constroem, com seu próprio esqueleto, pequenos refúgios onde passam o dia. Durante a noite, os pólipos de corais saem de seu refúgio e estendem seus tentáculos para aprisionar plâncton e larvas que navegam nessas águas. Os pólipos de corais são caçadores ávidos. Quando detectam a presa, disparam um dardo que injeta nela uma substância paralisante, dando-lhes tempo de levá-la à boca sem dificuldade alguma. As formas dos corais obedecem a diversas condições ambientais, como a quantidade de luz determinada pela profundidade, a força das marés e a quantidade de sedimentos trazidos pela água. Os corais cérebro, com sua forma esférica, estão adaptados para uma total captação de luz proveniente dos raios do sol durante o dia. Por sua vez, os corais laminares, que se encontram mais no fundo, deixaram de ser arredondados e passaram a ter uma formação de telhas espalhadas, para aproveitar melhor os raios de sol, que perdem intensidade à medida que penetram no mar. Nos locais onde a força da maré é maior, os corais adquiriram formas ramificadas, como o coral chifre de alce, que construiu uma barreira na crista do recife para neutralizar a força das ondas antes de entrarem na lagoa. Para evitar que os sedimentos trazidos pelas correntes se depositem em seus tecidos, causando-lhes a morte,
Alguns corais, como essa espécie, formam estruturas mais ramificadas e delgadas. Os corais de fogo enchem seus tecidos com substâncias tóxicas que afugentam qualquer intruso. Ao tocar um coral de fogo, o atacante sente um imenso ardor e a pele, impregnada com seu veneno, fica muito irritada. Esses seres que parecem plantas são corais moles. Seus pólipos estão expostos o tempo todo e eles têm um esqueleto interno inflexível que os torna resistentes contra a força das correntes. Os abaricos são corais moles que se mexem com suavidade ao ritmo das correntes. Com seus esqueletos, eles constroem uma estrutura complicada em forma de rede que lhes permite tornar mais eficaz a captura do alimento arrastado pela corrente. Os corais convivem com outros organismos marinhos que crescem sobre seus esqueletos, como as esponjas, que se fixam neles para crescer em forma de tubos de várias cores. Através da boca, eles filtram o alimento trazido pelas correntes ou expandem seu tecido sobre os corais. Várias espécies de gusanos do mar se agarram aos corais e ali fabricam seu próprio refúgio em forma de tubos. Essa espécie exibe seu belo penacho, que utiliza para filtrar o plâncton da água do mar. Todas essas espécies da fauna marinha se associam formando bancos de corais que se consolidaram através de milhares de anos até chegar a formar pequenas ilhas, barreiras, lares submarinos que oferecem refúgio e alimento a milhares de espécies da fauna marinha. Em águas mais superficiais, perto da praia, a vegetação marinha e as algas variadas revestem de verde o fundo arenoso e crescem nas águas tranquilas dos recifes. Aqui também há uma grande quantidade de algas marinhas que se deixam levar pacíficas pelo movimento das ondas. Do outro lado da barreira, à medida que o Recife ganha profundidade, vemos a paisagem submarina mudar radicalmente. A presença das algas diminui. E o fundo se reveste de corais laminares, corais moles e enormes esponjas, como esta espécie, a orelha de elefante. O Recife de Corais é um lugar onde muitas formas de vida diferentes compartilham uma pequena área. Além dos peixes, aqui vive uma grande quantidade de invertebrados marinhos. Os bivalves são moluscos que vivem entre suas conchas que se fecham e abrem à vontade. Capacidade que aproveitam para deslocar-se.
Protegidos por suas conchas, os caracóis deixam muito pouco de seu corpo à mostra. Alguns deles têm grandes olhos no final dos tentáculos sensoriais e sua tromba pode estender-se de maneira notável. Os caracóis podem ser herbívoros ou carnívoros. Qualquer que seja sua dieta, eles contam com a ajuda eficiente da rádula, uma língua poderosa coberta de centenas de pequenos dentes. Algumas espécies, como o caracol flamingo, encontram-se sempre sobre os corais moles, que são seu alimento favorito. Sua voracidade é tão grande que ele poderia devastar populações inteiras desses corais. Mas a cadeia alimentar dos recifes faz com que cada espécie da fauna marinha seja ao mesmo tempo predador e presa. Apesar de sua poderosa couraça, os caracóis também têm predadores como o polvo, de cujo abraço mortal é impossível escapar. Embora a vida no recife de coral pareça tranquila, a verdade é que cada uma das espécies que aqui habita está imersa em uma permanente luta para encontrar alimento e proteger-se de seus predadores, garantindo assim sua conservação. Nessa batalha, cada espécie estabelece relações de aliança ou competição com as demais. As anêmonas frequentemente se associam com diversas espécies de camarões que vivem entre seus tentáculos para proteger-se de seus predadores. As anêmonas de anéis são talvez as mais hospitaleiras, já que podem abrigar até 100 camarõezinhos que não poderiam sobreviver longe delas. Este camarão limpador seria devorado facilmente se não pudesse contar com essa proteção. O camarão orquídea, por meio de pelinhos, estimula os tentáculos da anêmona para cobrir-se com eles e permanecer protegido. Voltaremos a seguir com Expedições Ecológicas no Nat Geo. É comum encontrar pequenos peixes buscando proteção entre os pelos urticantes dos ouriços, assim como entre as ramificações dos corais de fogo, igualmente peçonhentas. Aqui também existem associações muito estreitas entre o reino animal e o reino vegetal, nas quais ambos os organismos se beneficiam. É o caso da Cassiopeia, uma medusa que abriga algas microscópicas em seus tentáculos. As esponjas se associam com as estrelas quebradiças que encontram nelas a proteção contra predadores. Por outro lado, este caranguejo decorador cultiva cuidadosamente uma esponja sobre sua carapaça, que lhe serve como camuflagem. Outras espécies estabelecem alianças a partir de colaborações mútuas. Alguns peixes pequenos se alimentam dos parasitas ou das sobras de alimentos de peixes maiores, ajudando-os assim com sua limpeza. As lagostas cumprem um papel importante na cadeia alimentar, pois se alimentam principalmente dos restos de caças. Tubarões e outros peixes maiores se escondem nos cantos dos recifes quando precisam descansar ou proteger-se de intrusos. A camuflagem é uma habilidade muito desenvolvida pelas espécies marinhas. Há diversos tipos de camuflagem. O peixe-lobo se camufla entre corais moles ou algas marinhas parecidos com sua forma e cor. Essa espécie tem a capacidade de camuflar-se no meio arenoso onde vive. Além disso, a natureza deu-lhe a habilidade de enterrar-se rapidamente.
é um verdadeiro artista da camuflagem, assim como todos os peixes planos que vivem no fundo. Ele tem os 2 olhos em cima do corpo, onde lhe podem ser verdadeiramente úteis. Enquanto algumas espécies utilizam a camuflagem para esconder-se de seus inimigos, outras a utilizam para caçar. A natureza adotou o polvo, um caçador formidável, com diversos mecanismos para caçar ou esconder-se. Com seus tentáculos, ele pode nadar rapidamente e adquirir a textura e as cores do meio onde se encontra para camuflar-se e confundir sua vítima ou seu predador. O peixe-escorpião é um verdadeiro mestre da emboscada. Ele aguarda por sua vítima escondido e imóvel sobre o recife e espera pacientemente até que ela se aproxime o suficiente para engoli-la de uma só vez. Os grandes predadores, como a barracuda e o tubarão, não têm a necessidade de esconder-se, graças à sua grande velocidade que lhes permite pegar suas vítimas sem dificuldades. Outras espécies, como as moreias, cumprem a dupla função de predadores e carniceiros, pois não somente caçam, mas também se alimentam de animais mortos. Com a chegada do crepúsculo, aparecem espécies que raramente conseguimos observar durante o dia. É o caso das lulas, cujos olhos enormes lhes garantem uma excelente visão noturna. De noite, muitas espécies que passaram o dia descansando em seus refúgios saem de seus esconderijos em busca de alimento. Os ouriços do mar recorrem ao recife para alimentar-se das algas que grudam nos corais e, dessa maneira, contribuem para controlar as populações das algas que competem com os recifes. As lagostas e outros crustáceos aproveitam a noite para raspar os corais e comer os resíduos sobre eles e, dessa maneira, mantê-los limpos. Essa espécie é noturna e herbívora. Por isso, suas garras têm forma de patas, mas não oferecem nenhum perigo apesar de seu tamanho. O caranguejo-aranha é carnívoro e um hábil caçador, tanto de dia quanto de noite. O caranguejinho de falsos olhos aproveita a noite para procurar uma fêmea e acasalar enquanto seus predadores dormem. Algumas espécies de peixes se mantêm ativas durante a noite. Esta moreia sai para buscar alimento entre as fendas e orifícios do coral. A enguia dourada também caça durante a noite, mas ao se sentir ameaçada, foge em busca de sua própria perfuração na areia, onde se enterra por completo. Embora esse universo submerso possa nos parecer estranho e assombroso, a realidade é que o recife de coral é um ecossistema frágil e vulnerável. Embora tenhamos a impressão de que aqui a vida é muito abundante, as coisas não são bem assim. O que conta aqui é a diversidade de formas de vida.
Aqui no Recife existe tanto riqueza quanto fragilidade. Os recifes de corais são muito escassos. Da área total dos oceanos, somente 0,17% estão ocupadas por recifes de corais. Por essas razões, ser dono desse território é um verdadeiro privilégio. Sem dúvida, na Colômbia, a conservação dos recifes de corais está ameaçada pelas atividades humanas, como a pesca irrestrita e o uso de equipamentos inadequados. As redes de arrasto dos barcos pesqueiros que se aproximam demais das margens causam danos aos recifes de corais. A pesca com dinamite, frequentemente utilizada como método artesanal de pesca, não só mata mais peixes do que coleta, mas também acaba com as larvas e ovos de todas as espécies marinhas, interrompendo assim os ciclos de reprodução. A poda de bosques no continente arrasta sedimentos dos rios até o mar, transformando as águas costeiras em lugares escuros, onde os corais não conseguem crescer. Os recifes de corais se ressentem rapidamente dos efeitos do aquecimento global, que provoca o aumento da temperatura das águas dos mares tropicais, ocasionando o fenômeno de branqueamento dos corais. O recife de coral não deve ser visto como uma despensa de alimentos, mas sim como uma fonte da diversidade da vida que possibilita a nossa própria existência no planeta. Devemos nos aproximar desses ecossistemas com um olhar mais respeitoso e comprometer nossas ações com sua conservação, de maneira que as futuras gerações possam desfrutar também desse bonito privilégio. Versão brasileira Centauro.